Boa tarde a todos e todas. É uma alegria muito grande estar aqui nesse painel para a gente conversar sobre um tema super relevante, né, da atualidade, governança das plataformas digitais, e ao lado de grandes nomes, né? Domingos Soares Farinho, que já vou fazendo as apresentações, né, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Lorena Coutinho, que é economista na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, e pesquisadora afiliada do Instituto de Investigação Econômica e Social sobre Inovação e Tecnologia na Universidade das Nações Unidas. Francisco de Abreu Duarte, que é CEO da The Legal Place e doutor em Direito pelo Instituto Universitário Europeu. Gabriele Sarlet, amiga de rede de pesquisa lá do IDP sobre regulação da inteligência artificial e professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E Raul Echeverria, falei certo, diretor executivo da Associação Latino-Americana de Internet. Eu sou a professora Tainá Aguiar Junquilha, eu sou professora do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, coordeno, junto com a professora Laura Schertel, um laboratório de pesquisa em regulação da inteligência artificial e governança da inteligência artificial. Convido, inclusive, a todos aqui a consultar o nosso site, LIA-IDP, e assinar o nosso boletim informativo mensal sobre governança da inteligência artificial. Hoje eu vou falar pouco, né? Eu vou deixar para a gente ouvir os especialistas que estão aqui, mas queria iniciar o assunto e já conversando com alguns dos painelistas ontem, falei, gente, eu vou ter que fazer o papel de chata de controlar o tempo junto com o cronômetro que está ali atrás, para a gente ser bem preciso, né, e respeitar o tempo. Mas eu não podia deixar de dizer umas palavras iniciais sobre a questão da internet, né, que é o tema da nosso painel, que é a internet que foi um surgimento muito celebrado, porque rompe com o poder de fala, né, concentrado em mídias tradicionais, né, e que hoje, ao mesmo tempo, essa dualidade, né, que a gente vive, ao mesmo tempo em que a gente vive numa sociedade chamada já lá desde Castells como sociedade da informação, sociedade em rede, a gente vive e fala na era da desinformação. Então, é algo muito paradoxal. O senador Eduardo Gomes, também no evento de segunda-feira do IDP, promovido pelo IDP, para a apresentação do painel LGPD, fala, né, a internet é essa rua com bilhões de pessoas. Então, quem controla o que há ali nos conflitos entre liberdade de expressão, discurso de ódio, criminalização, né, crimes na internet, enfim. Então, a ideia é que a gente discuta essas questões que passam também pelos algoritmos, enfim, na tarde de hoje. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Domingos Soares Farinho. Conseguem ouvir? Ok. Muito boa tarde a todas e a todos. Eu começo por cumprimentar todos os meus colegas de mesa. É um enorme prazer estar em mais um fórum. Cumprimento também todos os presentes. É sempre muito bom e muito recompensador ter pessoas na assistência interessadas nos temas que vamos debater. E sem mais delongas, uma vez que estou já sobre o efeito tirânico do cronómetro, vou avançar para o meu tema. Eu, nos últimos 3 meses, tenho estado a preparar um paper sobre o tema que já estão aqui a ver sobre mim. Eu peço desculpa, a apresentação está em inglês e não é pensada de todo para 10 minutos, mas eu vou usá-la de qualquer maneira, porque ela permite-me, enquanto eu estou a falar, irem ver alguns dos pontos importantes. Algumas notas prévias e também, se quiserem, até já as conclusões, para o caso de me cortarem a voz ao fim dos 10 minutos. Notas prévias. A minha apresentação tem, evidentemente, mais interesse para quem acompanhe ou tenha interesse na regulação de plataformas no espaço da União Europeia. Portanto, o meu paper e a apresentação que vou fazer aqui hoje é única e exclusivamente dedicada ao espaço da União Europeia, embora
existam pontes, por exemplo, com a PL das fake news no Brasil, apenas para dar um exemplo de alguns dos aspectos em que vou referir, mas ele é sobretudo um paper e uma apresentação dedicada ao espaço da União Europeia. A segunda nota prévia, ela é dedicada a um tema muito, muito específico, ou seja, eu há 3 ou 4 meses que estou a estudar basicamente a interseção de 3 diplomas legais fundamentais da União Europeia, um que conhecem provavelmente muito bem, o GDPR, que influenciou a Lei de Proteção de Dados brasileira, outro designado no seu acrónimo em inglês Digital Services Act, em português Regulamento dos Serviços Digitais, que tem alguma semelhança ou alguma proximidade ou alguma influência sobre a PL das fake news no Brasil, e finalmente o regulamento, que entrará em vigor em breve, da inteligência artificial. E, no fundo, o exercício que eu fiz, que estou a fazer neste paper, já o paper está mais ou menos concluído, agora mais ou menos em tour a apresentá-lo sempre que posso. Já estive em Berlim, no Luxemburgo, estou aqui, e daqui a 10 dias vou estar em Madrid, é mais ou menos, sou eu e a Taylor Swift, mas eu com menos gente, como é evidente. E, portanto, a ideia era tentar perceber, para um tipo muito específico de moderação e recomendação de conteúdos, Content Moderation e Content Recommendation, ou Recommender Systems, na designação inglesa, qual é o regime jurídico aplicável na União Europeia. Ou seja, nós, os juristas, intuitivamente pensariam que, como estamos a falar de regulação de conteúdos, quer por moderação, quer por recomendação algorítmica, que é a que me interessa, como podem ver aqui em cima, provavelmente seria espaço tanto para o DSA como para o regulamento da inteligência artificial, e uma das primeiras conclusões a que eu cheguei no paper é que sempre é falso. Ou seja, o diploma que na União Europeia mais regula, ou regula de forma mais eficiente, a moderação de conteúdos e a recomendação de conteúdos em plataformas online é o GDPR, ou o RGPD. O que é, eu diria, algo surpreendente, sobretudo para juristas que trabalham na área, mas parece-me que é verdade, e pelo menos é a minha claim principal neste paper, por isso, como digo, se acabarem os 10 minutos, já só faltam mais ou menos 6,5, esta é a ideia que eu gostaria de deixar. Muito rapidamente, como digo, o paper não está pensado para apresentar em 10 minutos, nem sequer em 6 minutos e 23. Esta é a ideia, são as ideias fortes. Por um lado, percebermos o que é que estamos a falar, eu aí vou passar muito rápido, estamos a falar de plataformas online no sentido da União Europeia. Depois, tentar explicar algo que também não vou perder muito tempo, vou assumir que a plateia é especializada, e defender que o coração da regulação de plataformas é, no fundo, a regulação de conteúdos, quer através da moderação de conteúdos, quer através da recomendação de conteúdos. E aqui também aproveito para dizer que normalmente dá-se mais importância ao chamado Content Moderation. Acho que é uma perda, não digo que é uma perda de tempo, mas o nosso foco não deve estar aí. É muito mais importante e muito mais problemático a recomendação de conteúdos do que o trabalho de moderação de conteúdos. Há pouco falava-se na desinformação, e a desinformação é muito mais provocada por recommender systems do que por content moderation systems, sejam eles algorítmicos ou não. E, portanto, vou partir do princípio que sabemos todos que estamos a falar destes dois modelos, ou seja, de recomendação de conteúdos e de moderação de conteúdos, e vou centrar-me então no aspecto que é a segunda claim do meu paper, que é a ideia de que o grande problema com a entrada em vigor do regulamento de serviços de inteligência artificial, é que vamos ter uma cacofonia institucional na União Europeia, que aliás deverá servir de exemplo, por exemplo, para o Brasil, para não copiar, por favor, não copiem isso, em que teremos, e eu mais à frente tenho um slide, espero chegar lá, em regra, 8 reguladores ao mesmo tempo a tratar do mesmo problema, a nível nacional e a nível da União Europeia, mas é absurdo do ponto de vista regulatório, é ótimo para nós advogados, atenção, isso, há muito dinheiro a ganhar na advocacia na União Europeia nesta área, quanto mais cacofónico melhor, obviamente, alguém vai ter que traduzir isto para português, mas é um problema, ok? Mas muito rapidamente, então, com os 4 minutos e 29 que tenho, vai ser um novo desafio na minha vida. Muito bem. Pronto, isto que está aqui atrás de mim são, à data de hoje, as very large online platforms e very large search engines. Vocês provavelmente conhecem todos, vai desde a pornografia até aos mercados como a Amazon.
para ser uma very large online platform ou uma very large online search engine é preciso ter mais de 45 milhões de utilizadores no conjunto dos Estados-membros da União Europeia. Isto é atualizado regularmente e, portanto, estes que estão aqui, todos eles praticamente têm ícones que vocês reconhecem. Isto é o que, neste momento, à luz do DSA, são as grandes plataformas. É nestas que me vou preocupar em tentar perceber... Vou só passar aqui para um slide importante, tentar perceber como é que neste momento é feita a moderação de conteúdos algorítmica. E o primeiro dado interessante é tentar perceber que a moderação de conteúdos algorítmica, ela é, obviamente, a maioria da moderação de conteúdos e da recomendação de conteúdos que existe. Outro slide, uma vez que eu não tenho tempo, depois posso partilhar a apresentação. Acho que conseguem ver mais ou menos, eu vou ler os números. Isto foi tirado há cerca de 2 horas de uma página web que a Comissão Europeia disponibiliza, chamada Digital Services Act Dashboard. Então, vocês podem controlar em tempo real, para as plataformas que eu mostrei ali há pouco, dados variados, estatísticas variadas, e esta é aquela que eu quero partilhar convosco. Se repararem no gráfico de cima, estão o número de razões invocadas pelas plataformas, têm que ser publicitadas, para moderar conteúdo. Por exemplo, para apagar conteúdo, para suspender contas de usuários e por aí fora. Neste momento, como podem ver ali, estamos na casa dos 13 bilhões e 673 milhões, né? Como podem ver em cima no canto superior direito. E em baixo estão aquelas que foram feitas, se vocês aplicarem um filtro que está nessa página, podem escolher aquelas que foram feitas por fully automated means. É outra maneira de dizer por algoritmos, ou seja, por inteligência artificial. Como podem reparar, são 9 bilhões, o que dá mais ou menos 70%, ou seja, 2/3. Ou seja, os humanos, o que nós podemos concluir desde logo é que os humanos nunca fazem a primeira linha de moderação de conteúdos. Nunca. Pode haver 1 ou 2 plataformas no mundo que ainda façam, obscuras, lá numa caverna, mas em regra, nenhuma plataforma, pelo menos daquelas que estavam no slide ali atrás, faz moderação de conteúdos humana. O que quer dizer que, e isto explica o interesse do meu tema, ainda tenho 2 minutos para espraiá-lo, é a ideia de que nós precisamos muito bem de saber qual é o regime jurídico que estes algoritmos que estão a moderar conteúdo por conta das plataformas vão estar sujeitos. Há aqui, obviamente, 2 opções, ou melhor, 3 opções. A primeira é dizer que ela é feita esta moderação de conteúdos é feita pela plataforma, pelo regulamento, de inteligência artificial. Se forem analisar esse regulamento, isto também é interessante para a experiência comparada brasileira, vão perceber que ele não abrange, por estranho que pareça, os algoritmos das plataformas online, exclui esses algoritmos, por uma razão simples. O regulamento de inteligência artificial está baseado numa abordagem de risco, que, por um lado, não trata daquelas que não apresentam risco nenhum, proíbe as que são, obviamente, de risco para os seres humanos e regula fortemente aquilo que considera ser a inteligência artificial de alto risco. Ora, é considerado pela União Europeia que os algoritmos que moderam conteúdos nas plataformas online não são de alto risco. É verdade que há algumas regras, eu não tenho tempo para desenvolver esse ponto aqui, novas, que foram colocadas na fase final do regulamento sobre... Também já ouviram falar disto de certeza, de Gen AI, ou seja, Generative Artificial Intelligence. O que significa que se considerar que os algoritmos destas plataformas são de Gen AI, que eu acho que são, na esmagadora maioria dos casos, então há uns deveres de informação. Ou seja, as plataformas têm de informar que os nossos conteúdos estão a ser moderados por inteligência artificial. E, por exemplo, se repararem no Instagram, se tiverem contas no Instagram, repararão que uma coisa que já podem colocar nas vossas publicações é a chamada etiqueta IA. É dizerem que os vossos conteúdos foram feitos com IA. Isso já é a meta a preparar-se para o regulamento de inteligência artificial. Ora bem, o meu tempo vai acabar, eu vou saltar para um outro slide que vos queria mostrar, porque já apresentei a conclusão. Eu disse que ele ia acabar, atenção. E eu, se calhar, tirei esse slide, que era muito triste. Não, é este. Muito bem. Pronto, para terminar, 30 segundos só. Como vos digo, as 2 grandes claims do meu pai, para uma já está explicada, é a questão de dizer que o GDPR é o diploma mais importante dos 3, já expliquei em parte porquê. A outra claim é que temos um problema institucional que temos que resolver na União Europeia, e eu aqui, como a assistência, que calculo que seja maioritariamente brasileira, queria muito sublinhar esse ponto.
por favor, e olhando para o slide que está por cima de mim, não copiem o modelo. É difícil, eu sei, não tem a mesma estrutura institucional que a União Europeia, apesar de uma estrutura federativa, mas tenham muita atenção ao modo como, por exemplo, a ANPD vai ter que interagir com qualquer outra entidade que seja criada no Brasil para regular este tipo de conteúdos. É muito importante, porque, por um lado, é importante para os utilizadores não terem uma cacofonia e saberem a quem é que apresentam queixas, e, por outro, é importante para os regulados, já nem vou dizer para os reguladores, mas para os regulados, saberem exatamente perante quem é que têm que prestar compliance. Porque senão temos um custo de transação enorme que vai dificultar um mercado, que no caso brasileiro é até um mercado muito, muito dinâmico e muito interessante. Muito obrigado, peço desculpa pelo tempo que demorei a mais e fico disponível para questões. Obrigado. Obrigado, professor, por tentar se manter no tempo. Agora eu passo a palavra à professora Lorena Coutinho. Obrigada, Tainá. Boa tarde, senhoras e senhores. É um prazer estar aqui hoje com vocês discutindo esse tema. Gostaria de agradecer novamente ao IDP pelo convite. Esse tema que é tão oportuno, né, dada a velocidade das transformações digitais que a gente vê hoje em dia e que trazem impactos tão importantes para a economia, para a sociedade, que devem ser monitorados de perto, né? Isso foi bem pontuado ontem pela secretária-geral da UNCTAD, na sua belíssima fala de keynote speech. Bom, nem sempre, dada a velocidade dessas transformações digitais, a gente sabe que nem sempre as regulações, né, e a governança consegue estar à frente, né, estar ao lado dessas transformações. Então, um dos trabalhos que a gente promove na OCDE é justamente de tentar aproximar os principais stakeholders nessa área, né, a indústria, que é o principal motor da inovação tecnológica, a academia, que está aqui presente hoje, muito bem representada, os formuladores de políticas públicas, então, justamente para tentar avançar nesse tema da governança digital. E hoje eu gostaria de trazer uma mudança tecnológica que já tem sido muito utilizada nas plataformas digitais, mas que ainda tem sido pouco debatida, eu acho, nesse âmbito de governança, também é pouco objeto de políticas públicas, que são as tecnologias de realidade virtual, né, o metaverso. Então, essas tecnologias elas já existem há algum tempo, mas a entrada de novos players no mercado, como a Apple, que lançou agora o Apple Vision Pro, e a diminuição de custos dessas tecnologias, elas trazem um novo senso de urgência para os policymakers, né? Já tem estudos dizendo que essas tecnologias elas estão num tipping point de ampla aderência. Bom, eu sei que tem panelistas aqui hoje na nossa mesa que também já estudaram esse tema. Francisco, eu sei que é fundador de um laboratório que estuda o metaverso, pode talvez me ajudar aqui a convencê-los da importância de debater esse tema. Então, por que a gente, na OCDE, a gente vem se debruçando tanto sobre esse assunto, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de testar um óculos de realidade virtual. Eu estava grávida a primeira vez do meu primeiro filho, quando eu testei um, e eu fiquei muito impactada com o nível de realidade que essas tecnologias trazem, né? Então, eu tinha que performar uma atividade simples, que era de passar num guindaste entre dois prédios altos, mas eu simplesmente não conseguia me mover, apesar de saber que eu estava num ambiente virtual. Então, isso é só para demonstrar um pouco da potencialidade dessa tecnologia, o tanto que ela pode impactar na vida das pessoas, né? Isso, óbvio, como eu disse, ela traz inúmeras oportunidades, né? Eu sei que hoje já tem muitos estudos dizendo o quão importante elas são para treinamento, por exemplo. Elas têm sido muito eficazes para treinar médicos, para performar cirurgias de alto risco. Eu sei que o IDP tem sido inovador nessa área e utilizado óculos de realidade virtual para educar seus alunos e ter um poder muito transformador, essas tecnologias na educação. Bom, também têm sido utilizadas em áreas de
reabilitação médica, então, elas têm sido até usadas para curar traumas psicológicos, né? Então, ela realmente tem um potencial muito grande. Mas tem o outro lado dessa moeda, né? Essas tecnologias, se elas têm um poder tão grande a ponto de até curar traumas psicológicos, elas também têm os seus riscos, né? E o principal risco que eu gostaria de chamar a atenção aqui hoje, que foi um dos principais riscos que a gente identificou no OECD Digital Economy Outlook, que foi ele tem um capítulo que é exclusivamente dedicado para o estudo das realidades virtuais. O principal risco que foi identificado foi o risco de privacidade. Por quê? Porque essas tecnologias, além de rastrearem os dados comportamentais, como já são rastreados nessas plataformas bidimensionais que a gente está acostumada, né, elas também rastreiam muitos dados emocionais, dados biométricos, né, como eles fazem um rastreamento da íris, fazem o rastreamento das suas expressões faciais, dos seus movimentos. Então, isso tudo tem um poder preditivo muito maior do que hoje em dia a gente consegue ver nessas plataformas dimensionais, né? Um celular, como aqui o professor Domingos Soares estava mencionando. Então, realmente, a privacidade é um risco que deve ser levado em consideração. Só para citar alguns dados aqui para vocês, hoje, estudos já indicam que, em apenas 5 minutos, né, de uso de realidade virtual, você já consegue prever com precisão 95% dos usuários. Então, a privacidade é uma questão que deve ser levada a sério nessas plataformas. Então, é muito importante que se desenvolvam maneiras mais eficazes, né, de limitar os riscos de privacidade, como, por exemplo, com o desenvolvimento de produtos que levem em consideração a privacidade desde a sua concepção, que são chamados os Privacy by Design Technologies. Também temos os Privacy Enhancing Technologies. Então, vários desses produtos já estão sendo utilizados por muitas plataformas hoje em dia, muitas plataformas digitais. E é uma coisa que, enfim, deve ser levada à frente. Outros riscos que eu queria chamar a atenção aqui hoje são os riscos relacionados ao desenvolvimento cognitivo de crianças, por exemplo. Então, hoje a gente já vê que as crianças elas são muito mais suscetíveis à persuasão nesse tipo de ambiente. Então, esses controles que a gente tem hoje em dia, controles parentais, controles de moderação, de controle de idade, por exemplo, são muito importantes nesses ambientes. O último risco que eu gostaria de chamar a atenção aqui, para não escapar aqui meu tempo, são os assédios nesses ambientes, né? Um assédio num ambiente de realidade virtual ele é muito mais impactante do que um assédio num ambiente bidimensional. Por quê? Porque uma pessoa vai ter você sentir um assédio, ele é muito mais forte do que você ler palavras violentas numa tela, por exemplo. Então, isso deve ser levado muito a sério, né? E as pessoas, os grupos que são especialmente suscetíveis a esse tipo de assédio, como as mulheres, eles devem ser priorizados, né? A proteção deles deve ser priorizada. Bom, portanto, a gente tem também já os mecanismos de safety by design que devem ser são ainda mais importantes, né? Que são aqueles conteúdos, as tecnologias que levam em consideração a proteção do usuário desde a sua concepção. Então, esses mecanismos de safety by design eles são ainda mais importantes nessas tecnologias. Então, bom, acho que para não ultrapassar aqui meu tempo, esses são os riscos que eu gostaria de chamar a atenção aqui hoje. Eu convido vocês, se vocês tiverem interesse e curiosidade sobre esse tema, convido vocês a lerem
o OECD Digital Economy Outlook, que foi lançado agora no mês de maio. Ele traz insights sobre novas tecnologias, inclusive sobre a realidade virtual, eu tive o prazer de participar desse estudo, e está disponível no site da OCDE, então ficaria muito feliz de poder discutir aqui mais esse tema com vocês, e também outros temas que a OCDE monitora no âmbito de governança digital. Obrigada. Nós que agradecemos, Lorena. Eu esqueci de fazer esse disclaimer aqui, mas a ideia do nosso painel é que a gente faça 10 minutos de cada um e depois faça algumas perguntas, né, uma para cada um, e aí a gente vai ampliando o debate. Então, eu passo a palavra agora ao Francisco de Abreu Duarte. Acho que é mais fácil assim, escusas de... Com a permissão da moderadora, senão acho que é mais fácil o Domingos estar aqui, professor Domingos. Olá, bom dia, boa tarde a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui. Os meus cumprimentos à mesa. Esta foi a minha faculdade durante muitos anos, dei aulas cá antes de ir para o estrangeiro e, portanto, é um prazer muito especial. Entre muitos docentes, o professor Domingos foi meu professor há alguns anos e, portanto, é um prazer muito especial voltar, agora noutra condição. Eu hoje gostaria de falar de um tema que me é muito querido, que não é o metaverso, que é talvez o tema que me é mais querido hoje em dia e com o qual eu trabalho e ensino na Católica, aqui em Lisboa, neste momento, e também no Instituto Universitário Europeu. Mas hoje gostaria, sobretudo, de falar um bocadinho do meu segundo tema favorito, que são as plataformas digitais, sobre as quais fiz o meu doutorado, e sobre as quais me debruço quase todos os dias, quer com o meu chapéu de Startup Founder da minha empresa, quer com o meu chapéu de académico. E, portanto, pensei, porque isto é um fórum transatlântico, quis trazer modelos de governança das plataformas que não fossem só a União Europeia, mas que fossem pudessem expandir um bocadinho e falar de 3 modelos potenciais para a expressão global. E esses 3 modelos eu apelido de modelo administrativo, modelo do Fediverso e modelo dos curadores. E, no fundo, são 3 formas de responder a questões que são fundamentalmente simples e que parecem básicas e que, se calhar, em qualquer outro contexto regulatório seriam básicas, mas que, infelizmente, no contexto da governança do discurso online, são profundamente complexas. E essas perguntas são o quê, quem e como. E eu, quando dou aulas sobre o metaverso, por exemplo, começo sempre as aulas com os óculos, porque eu dou aulas mesmo com os óculos de realidade virtual. Portanto, um dos nossos alunos entra na realidade virtual e eu depois começo a perguntar, mas quais é que são as regras que regulam o metaverso? Quem é que regula o metaverso? E como é que esses atores, múltiplos atores, procedem a essa regulação? E no caso das plataformas digitais, é óbvio que nós podíamos responder uma de 3 coisas. Talvez nesta altura, porque estamos em 2024, a primeira e única resposta seria: bom, as plataformas digitais regulam tudo o que se passa em termos de liberdade de expressão online. Mas se eu perguntasse a alguém com 60 anos para cima, responderia: bom, em última instância são atores públicos é que devem ser os responsáveis, porque quando as coisas correm mal, são as cortes, são os tribunais, são as agências que em última instância defendem os direitos fundamentais. E se eu perguntasse a alguém mesmo muito mais velho, provavelmente já fora das nossas faixas etárias, ele responderia: bom, isso é muito interessante, o Estado a governar, é muito interessante plataformas a governar, mas a internet foi criada verdadeiramente como um espaço de liberdade. E, em última instância, quem regulamenta a internet somos nós, através de developers, coders, CEOs, etc, etc. E, portanto, eu tentei, no meu doutorado e noutros papers que escrevi, responder a essa questão de quem é que, na verdade, tem, em última instância, o controle da regulamentação. E, portanto, pensei, eu não sou economista, mas fui muito influenciado por teoria económica, nomeadamente teoria dos jogos, e pensei sempre estas questões como quase se fosse uma coisa que os americanos chamam de bargaining game, um jogo de puxar e empurrar na tentativa de controlar e de ter controle sobre a regulamentação da liberdade de expressão. E se nós pensarmos nisto desta forma, não é? Que os Estados querem ao máximo
puxar para eles o poder de regulamentar, mas obviamente as empresas ao mesmo tempo querem a liberdade total para autorregular e, portanto, puxam elas próprias. E nós, mal ou bem, muitas vezes com menos poder regulatório, tentamos nós próprios dizer qualquer coisa quanto a essa regulamentação. E foi assim, verdadeiramente, que muitos dos autores que influenciaram muitas das coisas que eu faço, que o Domingos faz e que muitos outros fazemos aqui na União Europeia, e tenho a certeza que será igual no Brasil, é esta influência de uma espécie de um triângulo, não é? E nesse triângulo estamos, por um lado, nós, ali embaixo, sempre com uma capacidade muito limitada de influenciar a regulamentação. Do outro lado estão os Estados-nação e, no nosso caso, no caso europeu, a União Europeia com grande peso. E do lado direito estão as tais várias empresas que nós temos, que hoje chamamos de social media platforms, plataformas digitais, que na verdade são muito mais só do que aquelas que o DSA neste momento fala, mas também ao nível da infraestrutura, ao nível da cloud, há muitas empresas relevantes, ao nível da cibersegurança, na parte infraestrutural da internet, há partes muito importantes. Todas elas têm um certo poder regulatório. Ora, uma forma de resolver a questão é o que nós estamos a tentar fazer na União Europeia. E como já percebemos pelo que o Domingos aqui expôs, estamos a fazê-lo de forma confusa e os próximos 10 anos vão ser complicados para qualquer pessoa que se mexa nestas áreas. Esse modelo eu chamo o modelo administrativo. E o que é que esse modelo administrativo tenta fazer? Nós sabemos como é que as coisas funcionam na administração pública. As plataformas digitais, neste momento, são tão grandes e têm um poder regulatório que nos faz lembrar uma administração pública e, portanto, o raciocínio é simples. Tudo o que nós, como juristas, advogados, etc., pensamos para, de alguma forma, coartar o poder da administração pública, vamos aplicar o mesmo às plataformas digitais. E, portanto, o DSA é transparência, due process, estruturas de governança onde há separação de poder. Uma coisa que parece muito direito administrativo para qualquer pessoa que... Aqui, não sei se temos muitos advogados de direito público, mas um advogado de direito público olha e diz, isto é uma administração pública. Portanto, uma possibilidade é essa, não é? Eu acho que não é a melhor possibilidade, mas é a que temos hoje em dia na União Europeia. Uma outra possibilidade que os meus amigos americanos, especialmente os developers, portanto, com o meu chapéu de startup founder, que gostam muito, é o chamado modelo do Fediverse. Não sei se alguma vez experimentaram um aplicativo que se chama Mastodon, que ficou muito famoso. Quando o Elon Musk comprou o Twitter, de repente, muitos usuários do Twitter saltaram para um outro aplicativo que se chamava Mastodon, que tinha uma estrutura descentralizada, e o meu colega Raul, que fala de governança da internet, sabe isto melhor do que eu, mas enfim, no fundo está dependente de um protocolo livre, que nenhuma empresa controla, nenhum Estado controla, que normalmente se chama ActivityPub, e eu posso criar com os meus colegas de painel uma comunidade e nós de repente dizemos que nessa comunidade não entram pessoas que são do Benfica, porque eu não gosto muito de pessoas do Benfica. Sou um sportinguista ferrenho. Portanto, o caso do Domingos também é do Sporting, portanto, perfeito. Nós decidimos que pessoas do Benfica não entram na nossa comunidade, ok? E claro que isto, à luz do modelo administrativo, isto é um problema, porque o modelo administrativo diz, então, mas porquê que nós temos que explicar aos benfiquistas porquê é que eles não entram? Temos que lhes dar a possibilidade de fazerem algum tipo de recurso, se calhar para a Tainá, e a Tainá depois decide se é ou não é meritório ter um benfiquista na nossa comunidade. Na nossa comunidade nada disso acontece. Nós decidimos que não há benfiquistas e acabou. É uma ditadura de sportinguistas. Obviamente este também é um modelo que tem imensos problemas. Eu não tenho tempo, mas eu gostava que depois no debate, se pudéssemos discutir um bocadinho o problema disto, é que se o Domingos fizer mau uso do poder, se eu fizer mau uso do poder, se a Tainá fizer mau uso do poder, de repente o benfiquista a única coisa que pode fazer é saltar da comunidade de sportinguistas para uma outra comunidade que se calhar diz só pessoas do Benfica. Não há portistas, não há sportinguistas. Okay? Eu, na minha tese de doutoramento, num livro que vai sair agora em 2025, propus um novo modelo e vou terminar com esse modelo, depois posso partilhar a apresentação que tem os tópicos. E foi um modelo inspirado numa coisa que um dos fundadores do Twitter disse em 2022, que eu achei muito interessante, que ele a certa altura disse, o meu maior arrependimento, como fundador do Twitter, é que o Twitter se tenha tornado uma empresa. E qualquer pessoa que olhe para aquilo, ele muito rico, ainda por cima a viver na Costa Rica, eu pensei, bem, não deve estar muito arrependido, quer dizer, criou uma empresa, vendeu-a por não sei quantos mil milhões, está ótimo, não é? Mas o arrependimento dele, o que é que ele dizia, o que é que ele queria dizer com esse arrependimento?
é que a responsabilidade do Twitter na governação da liberdade de expressão tinha atingido um patamar que para o próprio Jack Dorsey era excessivo. Ou seja, era o papel que os Estados, as administrações públicas, teoricamente teriam, e agora tínhamos uma empresa norte-americana que ele tinha fundado como um divertimento no início na Califórnia e que de repente estava a tomar decisões fundamentais. E portanto eu pensei que se calhar o que nós podíamos fazer era criar um sistema que dividisse content moderation, content curation, portanto a moderação de conteúdo e a curadoria desses conteúdos das próprias plataformas. Porque eu estou convencido, e depois podemos durante o debate discutir um bocadinho mais, mas eu estou convencido que estas plataformas, o problema com estas plataformas não é propriamente a infraestrutura. Ou seja, nós gostamos de estar no Twitter, no X, nós gostamos de estar no Instagram, nós gostamos de estar no Facebook. O que nós não gostamos é de ter uma total falta de escolha sobre como essas plataformas escolhem o que é que nós vemos. E, portanto, algumas pessoas de Silicon Valley, com outras pessoas de Stanford e outras pessoas do meu instituto, decidimos tentar fazer um teste em que nós separamos a infraestrutura. Os usuários continuam no X, continuam no Facebook, mas de repente têm do lado esquerdo, por exemplo, podem clicar no New York Times e de repente todo o conteúdo que eles veem, em vez de ser curado pelo Instagram, é curado pelo New York Times. Passa por uma coisa que nós chamamos um curador e de repente nós só vemos, por exemplo, news que são fact-checked. E quem diz isso pode ser para fins comerciais. A NBA, por exemplo, podia ter... Vou já terminar nos últimos 30 segundos. Há imensos problemas com este modelo. Na minha tese de doutoramento, os meus queridos membros do júri fizeram questão de dizer exatamente todos os problemas que estavam com este modelo, mas eu continuo a achar que nisto que nós fazemos, enquanto académicos, enquanto players neste universo, nós temos que pensar um bocadinho fora da caixa. O DSA não é pensar fora da caixa, o Fediverse não é pensar fora da caixa. Isto, eu acho, pode ser uma possibilidade de futuro. Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer. Ainda bem que eu deixei para elaborar as perguntas durante o painel, porque já estou aqui. Já passo a palavra, então, à professora Gabriele Sarlet. Muito obrigada, muito boa tarde a todos, a todas. Gostaria de saudar a todos os colegas dessa banca, na pessoa da professora Tainá, e já inicio tratando sobre esse tema de absurda complexidade, colocando aqui alguns pontos que serão alvo da minha atenção. E a principal é exatamente mostrar que, em face dessa complexidade, nós estamos diante de uma espécie de fenômeno, né, que nos confunde um pouco. Por vezes, muitos de nós costumamos falar de governança das plataformas digitais como se fosse da própria internet. Então, esse é talvez um ponto de partida importante, porque tamanho é a expressão das plataformas digitais hoje em dia e do impacto que elas têm no mundo real. Hoje nós temos, por vezes, a sensação de que nós estamos falando da mesma coisa. E, na verdade, as plataformas digitais, elas são uma parte da internet. Então, como um ponto de partida, eu acho que é a coisa importante de fazer essa distinção e também trazer, como um elemento importante, a questão da assimetria informacional. Esse é um elemento determinante para qualquer ponto de discussão acerca de governança, sobretudo dentro de um ecossistema em que é possível analisar essa assimetria e analisar que, quando nós estamos falando dessa assimetria, nós precisamos tornar cada vez mais, talvez, clara a posição de algumas empresas que costumam, em termos de velocidade, de escalabilidade, de volume, tornar esse processo informacional ou complicado, ou totalmente opaco, ou, de qualquer sorte, tornam a vida do cidadão um mar, né, de desinformação, um mar que vai ser impactado por discurso de ódio, mas também a vida do cidadão passa a ser completamente distorcida em termos de uma vivência cívica e uma vivência participativa por conta dos chamados dark patterns.
Então, esses chamados modelos obscuros, que fazem parte de uma arquitetura informacional, eles precisam ser colocados à tona exatamente pelo fato de que muitos de nós, inclusive da academia, temos a impressão de que, quando se trata de governança, nós precisamos de instrumentos regulatórios e esforços legislativos específicos, colocando dentro de uma perspectiva de que só há vácuo legislativo. Então, no nosso caso, muitas vezes nós esquecemos os impactos, temos um olhar muito voltado à ideia de que governança algorítmica é algo que se trata única e exclusivamente dos efeitos virtuais, quando, na verdade, os impactos são reais. E aqui eu falo de um ponto bastante recente no Brasil, porque estou como professora na PUC, na Universidade Pontifícia Católica do Rio Grande do Sul, e sentimos os impactos tanto da desinformação quanto, né, das campanhas de fake e de fake news, que impactaram terrivelmente no combate das enchentes, que agora agravaram a situação do nosso Estado. Então, na verdade, o que eu gosto de mostrar quando nós falamos sobre esse tema, e temos nos debruçado lá na PUC, no PPGD, bastante sobre ele, é que os efeitos eles são reais, eles são perversos. E é possível determinar isso quando a gente consegue alcançar que hoje nós temos, no Brasil, por exemplo, algo que é extremamente paradoxal, porque se, por um lado, nós temos uma sociedade hiperconectada, uma vez que se estima que há 187 milhões de usuários da internet no Brasil, ou seja, nós temos quase 90% da população. Ao mesmo tempo, nós temos uma brecha digital, que é exatamente quando nós olhamos tanto para a quantidade, mas, sobretudo, para a qualidade do acesso à internet. Isso significa que nós temos que voltar a nossa atenção para o fato de que as plataformas digitais são um modelo de negócio. E, portanto, nós já temos uma série de instrumentos legislativos que precisam ser revistos, aplicados, porque um dos pontos da governança é também meios de enforcement. Então, não é só a previsão específica, como nós temos trabalhado, e, infelizmente, vimos abortadas com o PL 2630. Na verdade, nós já temos o Código de Consumidor, nós já temos a Constituição com seu belo catálogo de direitos fundamentais, nós já temos os vários tratados que o Brasil é signatário, nós já temos, inclusive, as leis antitruste, e todos esses mecanismos e grandiosos esforços legislativos podem dar conta quando nós olhamos, por exemplo, que nós estamos diante de modelos de negócios que têm uma repercussão que, de fato, acaba trazendo para a população não só impactos, mas também externalidades, que são aqueles impactos negativos que sequer foram aferíveis quando do seu desenvolvimento. Então, no Brasil, nós temos ainda o WhatsApp como o maior serviço de mensageria e, portanto, uma dessas plataformas que tem se notabilizado e que, na verdade, nós temos um grande problema, como eu acabei de dizer, que é exatamente o fato de que, quando se trata de governança, nós podemos trazer aqui, né, momentos gravíssimos que acabaram impactando a nossa realidade e que eu trago aqui, além do combate das enchentes recentes, o 8 de janeiro, que deve ser relembrado como um momento em que a falta de uma governança efetiva acabou por trazer impactos muito significativos em relação ao Estado democrático de direito. Além do que nós vimos em termos de ataques às escolas, o que nos obriga a pensar sobre governança das plataformas digitais, como eu disse, não apenas como governança algorítmica, mas uma série de esforços que precisam estar desde políticas públicas efetivas, educação midiática e também instrumentos que possam, assim como nós estamos vendo no 2338, né, despontando com as suas possibilidades, talvez eu tenha a oportunidade de tratar isso mais adiante, mas, de qualquer sorte, a Unesco, recentemente, ela trouxe algumas diretrizes para a governança das plataformas digitais, dizendo que elas devem ser vistas como princípios fundamentais, abordados numa perspectiva multissetorial e pautada nos direitos humanos. E por que nós temos que observar, de fato, a governança
algorítmica como um dos elementos dessa governança das plataformas digitais, porque ela vai evocar princípios e deveres de cuidado que já estão inscritos na nossa Constituição e também inscritos nos instrumentos em vigor, como, por exemplo, a transparência, no sentido de que os algoritmos sejam compreensíveis, não é? A responsabilidade, no sentido de que esses modelos de negócio possam trazer condições de responsabilização dos atores em todo o processo de desenvolvimento, implementação e o uso dos algoritmos, privacidade e proteção de dados, que já vem sendo amadurecido dentro dessa perspectiva que a LGPD coloca, né, todos, tanto a sociedade civil como o próprio poder público, enredados nessa série de direitos e, portanto, de deveres. Inclusão e equidade, que está de sempre, lá desde 1988, no artigo 3º da nossa Constituição. E, por fim, para não dizer que nós não podemos esquecer de forma alguma que, se a governança algorítmica ela não é única e exclusivamente a pedra central da governança das plataformas digitais, por outro lado, ela é, talvez, um elemento de extrema importância, mas que mostra que a avaliação contínua, ou seja, condições de monitoramento, elas também passam pela própria atuação da sociedade civil. Então, na medida em que nós pensamos de maneira a construção de uma cidadania digital, é que nós também podemos, de fato, sair do plano abstrato, né, e pensarmos de maneira mais efetiva em termos de governança. Então, eu agradeço, dizendo que a minha grande oportunidade é, talvez, na hora das nossas respostas, poder falar um pouco sobre algo que vem, né, ocupando a nossa atenção, que é pensar em termos de governança a partir das lentes do PL 2338, que é o PL que está em tramitação no Parlamento brasileiro e que talvez possa trazer lentes mais claras e mais adequadas para esse panorama de Torre de Babel, que, infelizmente, tem situado o debate não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E na Torre de Babel, lembrando, a grande questão não é detectar o objetivo, que é a construção da própria torre. A grande questão é criar possibilidades de consenso. Possibilidades de consenso implica a possibilidade também e a disponibilidade para ouvir. Muito obrigada, professora Gabriele. E já passo imediatamente agradecendo pela fala de todos e maioria cumprindo aqui o tempo, então também agradeço isso para a gente poder tentar fazer as perguntinhas, senão a gente vai ser expulso. E aí já passo a palavra ao professor Raul Echeverria. Obrigado, boa tarde. Obrigado pelo convite para falar nesse painel com pessoas, colegas tão prestigiosas. Cumprimento todos os colegas aqui na mesa e, como vocês já devem ter percebido, eu não sou brasileiro, nem português, nem brasileiro. Eu sou uruguaio, mas vou tentar aqui falar meu melhor portunhol, espero que dê para entender. Eu mereceria ter 3, 4 minutos mais, não pela... Tá bom. Bem, eu pensava falar mais sobre as estruturas de governança, mas aqui a maioria dos colegas também fizeram suas intervenções com comentários sobre a regulação das plataformas digitais, não só a governança, então vou também falar um pouco disso. Aqui, bom, estamos na Europa, estamos em Portugal, é impossível ter discussões sobre regulação de plataformas, moderação de conteúdos, regulação de inteligência artificial, sem considerações aos modelos europeus, que são aqueles que, bom, a Europa é a região que tem avançado mais na regulação dessas áreas. E, naturalmente, pela proximidade entre a Europa e a América Latina, temos uma grande influência dessas discussões políticas e regulatórias, não só em Brasil, mas em toda a região latino-americana.
Eu estou muito feliz de ter ouvido aqui muitas vezes essa semana que pessoas de variados perfis, pessoas do governo, parlamentares, profissionais, falando da necessidade de Brasil, nesse caso, mas da região toda, da América Latina, de encontrar caminhos próprios de políticas e de regulações. As situações entre Europa e América Latina são muito diferentes, necessidades são diferentes, o nível de desenvolvimento são muito diferentes, e também a existência de um ecossistema de empreendedorismo e inovação muito mais vibrante na América Latina nesse momento que na Europa. Há muitas preocupações na Europa, tem muitas discussões. Muita gente pensa que as regulações atuais vão causar uma desvantagem no desenvolvimento tecnológico e econômico nos próximos anos para a Europa. E uma coisa interessante, agora estava lendo há uns dias um paper do Banco Santander, que é uma empresa europeia, que falava que entre os anos 2017 e 2022, a economia da Europa cresceu 21%. Ao mesmo tempo, a economia da China cresceu 290%, nos Estados Unidos mais de 70% e no Brasil 150%. Não? Então, temos que ser muito cuidadosos com quais são os modelos regulatórios que vamos copiar e temos que encontrar o caminho próprio. O Brasil está em uma oportunidade, uma posição incrível de liderar essa matéria na região da América Latina. Falando sobre o DSA ou DMA, a maioria das empresas que formam parte da Associação Latino-Americana de Internet, aquelas que são identificadas, muitas daquelas que são identificadas como gatekeepers, de acordo com a legislação europeia, já são compliant, porque têm que ser compliant com essa regulação na Europa. Então, não é um grande desafio para eles. Então, a pergunta não é se essa regulação pode ser atingida ou não pelas companhias no Brasil e na América Latina, mas a pergunta tem que ser se essa é a regulação que nós queremos, se essa é a regulação que nós precisamos e o que vai contribuir melhor para o desenvolvimento, não só econômico, mas também social e humano dos países de nossa região. Ao final do dia, muitas vezes essas regulações terminam sendo barreiras para a inovação e empreendedorismo. Só para não esquecer, o número de unicórnios que tem no Brasil hoje é muito importante. E tem empresas, nós fizemos agora há pouco tempo um estudo, tem um projeto de lei no Brasil, que é o 2768, sobre concorrência, que é um DMA-like project, e nós fizemos um estudo sobre qual seria o impacto econômico desse projeto de lei se fosse aprovado no Brasil. O impacto econômico é gigante. E as empresas que seriam atingidas seriam muito mais que os gatekeepers da Europa, porque tem no Brasil, na América Latina, tem grandes empresas como o Mercado Livre, como Decolar, como Hotmart, Quinto Andar. Tem muitas outras e muitas outras mais que estão crescendo nesse momento, que seriam também atingidas, causando um dano significativo para a economia brasileira, não só atual, sino também o que nós estamos olhando para o futuro. Falando mais das estruturas de governança, hoje vemos que a transformação digital é absolutamente transversal. Não? E temos plataformas digitais em setores muito variados, com variados modelos de negócio também, e em muitas verticais de negócio. Só na LAI, só na nossa associação, temos empresas de travel tech, prop tech, temos marketplaces, como eu mencionei, o Mercado Livre, o Amazon. Temos também empresas de conteúdos criativos, como a Hotmart, ou Gig Economy, como a Rappi e outros. Não? São empresas muito diferentes e todas elas eu concordo com o que a professora Gabriela falava agora, que já tem muitas regulações. Essas empresas têm que cumprir com as regulações dos setores de atividade onde eles estão atuando, além daquelas regulações mais gerais, como proteção de dados pessoais, concorrência,
muitas outras que foram aqui mencionadas. Até muitas empresas estão atingidas até por regulações da Anvisa, por exemplo, por os conteúdos das plataformas, a informação que é compartilhada e os produtos que são vendidos também nas plataformas. Então, pensar o Brasil, eu acho que também, não só pelo tamanho, mas também por o nível de desenvolvimento institucional, tem um arcabouço político, regulatório, institucional muito moderno, muito forte. Tem instituições como a CADE, que são referentes na região, com modelos modernos. Tem a ANPD, que é uma organização criada muito recentemente, e aprendeu dos erros e das virtudes das outras organizações da região, com a liderança do colega muito querido Danilo Doneda, que é muito reconhecido em toda a região, que contribuiu com esse debate em muitos países da América Latina. E ele trouxe para o Brasil as melhores ideias. Então, sim, com certeza, essas organizações têm que acompanhar a transformação que estamos vivendo, evoluindo, não? Mas também, antes de pensar em criar novas organizações, temos que ser muito cuidadosos, porque não podemos criar uma organização para regulação autoridade de moderação de conteúdos, outra para autoridade de inteligência artificial, uma autoridade para computação quântica. Globais e locais, né? A interoperabilidade interna entre países, dentro de cada país, que já tem legislações protetivas de outras searas que acabam abrangendo, né? A regulação de plataformas, por exemplo. E como fazer, né? Como fazer, quem fazer. E aí eu cito aqui um colega, que é o Chico, do Internet Lab, e ele fala, cabe à nossa geração, né? Nosso tempo, espaço, nossa geração, que eu digo, independente da idade que se tenha, mas cabe à nossa geração que vive nesse tempo, espaço global, da aldeia global, regular. Então, que bom que a gente está tendo essa oportunidade aqui. E aí eu vou passar, não sei se dá para refazer, mas se a gente tem 10 minutos, eu vou pedir que a gente se atenha a esses 10 minutos, já vou fazer todas as perguntas para a gente ter 10 minutos todo mundo. Então, se alguém se estender a mais do que 2 minutos, vai roubar o tempo do coleguinha, tá bom? 2 minutos para a resposta, dentro dos 10 totais, porque a gente tem... A Eduarda já me passou mensagem, a gente não pode passar do tempo. Então, para o professor Domingos, eu queria saber, professor Domingos, eu vi ali na sua fala dessa cacofonia institucional, achei bem legal o termo, né? E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais para nós de qual seria, então, a solução. Quem controlaria, então, há que haver, na sua opinião, né, e nas suas pesquisas, um órgão central para coordenar tudo isso? Como é que funcionaria para a gente evitar essa cacofonia? Para Lorena, eu queria perguntar um pouquinho para a gente. Fiquei curiosa para entender nessa governança global e queria que você contasse um pouquinho sobre o seu trabalho lá na OCDE nesse sentido de governança global de plataformas. Para o Francisco, eu queria entender um pouquinho o papel da academia nessa cooperação e que você contasse um pouquinho mais sobre a sua tese, esses curadores, né? Achei muito interessante. Aqui no Tribunal Superior Eleitoral a gente tem uma resolução nova de propaganda que fala sobre as agências verificadoras, né? Então, eu queria ouvir mais um pouquinho da sua tese para a gente. A professora Gabriele queria entender o papel do nosso projeto de lei 2338 para a regulação das plataformas digitais, qual a importância desse PL que a gente está discutindo, até para que ele não se torne o pobre coitado do 2630, né? E para o Raul também, que falou das necessidades diversas aí para a regulação, também queria que o senhor contasse para a gente um pouquinho sobre essas diversas necessidades regulatórias que você enxerga, até sendo
latino-americano como nós, né? Como que o senhor tem visto aí, coordenando essa instituição latino-americana ao redor do mundo, da Latinoamérica especificamente, a governança das plataformas? Vou pedir para... já botaram ali 2 minutos. Obrigada, gente. Obrigado, Tainá. Uma pergunta que me dá a hipótese de, em 1 minuto e 57, conseguir desenvolver um pouco mais. Bem, 2 notas rápidas. Uma, eu acho que a União Europeia caminha para um modelo federal ou de tipo federal regulatório, isto é, se não houver uma inversão de política na União Europeia, o que vamos ter, e isso até aproximaria a União Europeia, por exemplo, de países como o Brasil, é uma clara concentração da regulação em instituições da União Europeia e não no nível nacional. Isso já é mais ou menos visível na proteção de dados, em que o que aconteceu foi que, da passagem da diretiva para o GDPR, se deu muito mais poder ao que é hoje o Comitê Europeu de Proteção de Dados, que está quase como uma autêntica entidade reguladora europeia, é muita coisa. Eu diria que esse é o primeiro traço, ou seja, de futuro, que não parece que seja um futuro muito longínquo, vai depender também da evolução política da União Europeia, mas vamos ter provavelmente um reforço da regulação de tipo federal e isso vai diminuir a cacofonia. E eu diria mesmo que em alguns domínios isso é absolutamente necessário. Muitos de vós saberão, mas é impossível, por exemplo, que a regulação da proteção de dados na União Europeia, só porque a maior parte das empresas norte-americanas têm sede na Irlanda, seja feita pelo regulador irlandês, quando na verdade aquela matéria implica ou importa a toda a gente que vive na União Europeia. É absurdo, não faz nenhum sentido que o regulador de um dos países, não diria mais pobres, porque não é dos mais pobres, mas também não é dos mais ricos, que seja, digamos, onerado com essa regulação. Segundo aspecto, e para terminar, eu acho que o que eu proponho no meu artigo é aquilo que eu designo por One-Stop Documents, que é inspirado na doutrina do One-Stop Shop, que é obrigar as várias entidades reguladoras em back-office a falarem antes de produzirem documentos regulatórios, ou seja, as orientações regulatórias, em vez de serem produzidas de costas voltadas, e eu posso ter 7 documentos para obedecer em termos de compliance, passaria apenas a ter um que era resultado da conversa, digamos, em back-office das várias entidades reguladoras e, portanto, eu, como entidade regulada, só tinha que me relacionar com um tipo de orientações. Acho que é esse o futuro. Obrigada, Tainá, pela pergunta. Bom, na OCDE a gente acredita que para a formulação de políticas públicas eficazes, né, para promover a governança digital, a gente precisa ser baseado em dados, em evidências, né? Então, parte do nosso trabalho é de prover dados, de prover evidências. A gente faz um trabalho de desenvolver indicadores para medir a performance digital dos países, e aqui já aproveito para fazer propaganda do nosso OECD Digital Economy Outlook, do nosso Data Kitchen, que traz inúmeros indicadores sobre a performance dos países em inúmeras áreas, como sociedade e várias outras. Então, por exemplo, um indicador que a gente acabou de colocar nesse dashboard foi o indicadores de níveis de cyberbullying e de problematic social media use entre os países. E, por exemplo, a gente viu que as mulheres elas são muito mais afetadas por esses assédios online e, portanto, isso fornece subsídio, né, para os países desenvolverem políticas para se desenvolver uma governança nessa área. Outra área também que eu sei que tem um enorme interesse, hoje em dia a gente não pode abrir o jornal sem ler sobre isso, é inteligência artificial. Então, a gente também tem uma plataforma que se chama o OECD AI Policy Observatory, então, que ela traz um monitoramento, por exemplo, das regulações em inteligência artificial. Então, convido vocês também para entrarem nessa plataforma. Lá também tem muitos dados que vão falar sobre a capacidade dos países por exemplo, a capacidade dos trabalhadores dos países em aplicar inteligência artificial hoje em dia. Isso é
muito importante para o desenvolvimento, né, da governança digital. Obrigada. Perfeita no tempo, obrigada. Obrigado, Tainá. Vou tentar responder ao máximo ao tempo. Ainda não está a contar, vou aproveitar que ainda não está a contar. Não, estou a brincar. Obrigado, Tainá, e obrigado a toda a banca. Gostei muito, particularmente, deste painel. Acho que saíram daqui ideias muito interessantes. Quanto à tua pergunta, Tainá, acho que a Academia tem uma oportunidade de ouro, talvez a tal geração, esta nova geração tem uma oportunidade de ouro, porque o que nós sentíamos durante muitos anos a fazer este trabalho de campo nas academias era que nós não tínhamos verdadeiramente acesso aos dados destas grandes plataformas digitais para sequer retirar conclusões que depois pudessem ser usadas em contexto regulatório, em contexto de assessoria política, por exemplo. Nós simplesmente não sabíamos porque as plataformas não se sentiam pressionadas para deixar abrir nem 1/10 das suas estruturas internas para que possamos fazer, com os nossos cientistas de computação, etc., fazer algum tipo de análise empírica. Isso agora mudou. Há trabalho a ser feito, trabalho empírico, quer de advogados e advogadas, mas também de computer scientists. E uma das boas coisas que o regulamento dos serviços digitais traz na Europa e que vai obrigar que estas plataformas criem estruturas globais, e portanto vai ter aquele efeito que nós chamamos aqui na Europa efeito de Bruxelas, portanto vai obrigar estas empresas a modificar as suas estruturas globais, é precisamente abrir de alguma forma parte das suas estruturas internas ao escrutínio dos pesquisadores, dos académicos. Na área que eu trabalho especificamente, na área da desinformação, eu acho que nós podíamos ter, por exemplo, um curador que era non-profit, que, com o apoio dos Estados, desenvolveria um algoritmo e o algoritmo ficaria única e exclusivamente responsável por fazer um filtro, um verdadeiro filtro do que é que são notícias credíveis, do que é que não são. O New York Times, por exemplo, tem um piloto, mas nunca conseguiram. Agora, com ferramentas como o DSA, eu acho que nós temos verdadeiramente, pela primeira vez, uma oportunidade de olhar um bocadinho o que está a acontecer lá dentro e depois, sim, retirar conclusões e políticas com maior senso. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. De novo, dizendo para vocês que a pergunta que a Tainá me fez, ela jamais poderia ser respondida em 2 minutos, uma vez que nós tratamos sobre soberania. Ao tratar sobre 2630, nós estamos falando sobre a posição do Brasil em relação a um momento em que se detecta o tecno-autoritarismo, que é um fenômeno típico dos nossos tempos e que está diretamente vinculado à atuação das chamadas Big Techs. Por outro lado, nós vemos aí, como eu disse há pouco, uma espécie de torre de Babel, na medida em que nós temos esforços legislativos em curso que não dialogam entre si, ao tempo em que nós temos um anteprojeto do Código Civil que quer regular tudo ao mesmo tempo, com uma ânsia e uma fúria que vai, né, desde o direito ao esquecimento até a responsabilidade civil em torno de aplicação de módulos de IA. Nós temos também, paralelo a isso, o nosso querido 2338. Por que querido? Porque, de fato, para aqueles que já trabalham há bastante tempo, uma espécie de esperança, uma ideia alvissareira, né, naquilo que tem se tornado essa grande rifa em torno do direito digital. Todos querem falar e falar mais alto, o que caracteriza mais uma vez a Torre de Babel. O 2338, me parece que ele tem uma espécie de lume nesse momento. Por quê? Porque ele está sendo cozinhado com um pouco mais de tempo. Então, ele traz aqui algo que, para sintetizar, me parece que já é próprio do momento, que é pensar em termos de um Sistema Nacional de Regulação e Governança da Inteligência Artificial. Eu acho que se a gente puder destacar dentro de várias circunstâncias que envolveram a tramitação e que ainda envolvem desse PL, a ideia de urdir um Sistema Nacional de Regulação de Governança da Inteligência Artificial passa necessariamente também pela reflexão a respeito do papel e da finalidade que se deve pensar quando se produz, quando se pesquisa, desenvolve e aplica uma tecnologia, seja ela qual for. Então, é essa reflexão que eu acho que está no cerne, né, da estruturação desse Sistema Nacional de Regulação e Governança de IA, que vai necessariamente implicar também em esforços
para nós também termos novas estruturas digitais, novas estruturas que sejam compatíveis. Obrigada. Bom, obrigado pela pergunta. Primeiro, eu queria dizer que a transformação digital dá uma oportunidade para a nossa região, uma grande oportunidade de construir modelos de desenvolvimento muito mais inclusivos. E isso é o que a América Latina precisa. Tem uma forte necessidade de modelos de desenvolvimento mais inclusivos, e a participação das pequenas e médias empresas e indivíduos na economia, através da transformação digital, dá uma oportunidade para mais comunidades, especialmente para aqueles que tinham menos oportunidades antes. O que eu me referia com as necessidades da regulação, a agenda de discussão de políticas digitais na América Latina hoje não é muito balançada. Tem muita discussão sobre regulação e tem muita pouca discussão sobre como aproveitar essas mudanças tecnológicas para acelerar as estratégias de desenvolvimento. Só para uma informação, na América Latina hoje tem mais de 300 projetos de lei sobre a regulação da inteligência artificial. Só no Congresso Federal do Brasil tem mais de 150. Né? Além dos projetos nos congressos estaduais. Né? Mesmo acontece em México. Não? Tem 70 nacionais e tem depois aqui muitos projetos também a nível dos estados. E tem muita pouca discussão de como aproveitar essas tecnologias para o benefício de toda a população. Isso que são necessidades próprias de nossa região. São diferentes as necessidades dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, é uma realidade diferente. Temos que aproveitar isso. Então, regulação é importante. Nós não somos contrários à regulação, estamos contribuindo agora no Brasil, também no Chile, para ter regulações, leis de regulamento e promoção de inteligência artificial que possam ser referentes, possam ser modelos para o resto da região. E também contribuímos muito contra o que muita gente pensa, contribuímos muito também em todo o processo do PL 2630, que muita gente pensa que fracassou pela ação do setor privado. Eu respeito muito as pessoas que pensam isso, mas também o fato da realidade que o projeto virou um projeto muito complexo, com muita coisa dentro que não tinha nada a ver com moderação de conteúdos, remuneração de conteúdos jornalísticos, imunidade de pessoas públicas, parlamentares, direitos autorais. Então, eu acho que essa foi a principal razão de nós duas vezes logramos acordos sobre o conteúdo de regulação de plataformas, mas depois fracassou o assunto. Obrigado. Pessoal, então, antes de finalizar, agradecer muito a todos os palestrantes, agradecer a vocês que acompanharam, convidá-los que agora vai rolar 2 lançamentos de livros, incluindo um de minha coautoria aqui, Direito e Tecnologia, um debate multidisciplinar aqui fora, e dizer que painéis como esse são importantes porque acho que a gente vive na atualidade essa dualidade, né, entre estímulo à inovação para que nós, principalmente brasileiros, né, latino-americanos, consigamos ganhar soberania, autonomia e também regulação e controle e governança dos riscos. Obrigada, pessoal.